Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias e segue com as principais manchetes da semana. Lula avalia primeiro ano em 3 meses de governo em primeira reunião ministerial de 2024. Ano eleitoral do Brasil aponta queda no número de legendas. E a votação para o fim das saidinhas pode acontecer ainda esta semana e agita a Câmara dos Deputados. E a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, recorre à decisão do STF que penaliza a imprensa por declarações de entrevistados. E o Brasil recebe frente fria após enfrentar dias de altas temperaturas. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Na primeira reunião ministerial de 2024, o presidente Lula fez um balanço de 1 ano e 3 meses de governo. Ele elogiou o trabalho da equipe, mas admitiu que é preciso fazer mais. Acompanhe. A reunião no Palácio do Planalto começou por volta das 9h30 da manhã. O único ministro que não estava presente foi Mauro Vieira, das Relações Exteriores, que está em viagem ao Oriente Médio. Lula agradeceu o esforço feito e disse que todos receberam seus ministérios em escombros e o quanto, segundo ele, foi difícil recomeçar. O nosso primeiro ano foi um primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínicas que estavam paralisadas. Todo mundo sabe na área da educação a quantidade de creches, de escolas, de instituto, de faculdade, de instituto de pesquisa atrasado. Todo mundo sabe os salários atrasados no setor de ciência e tecnologia. Todo mundo sabe os salários, as bolsas atrasadas. Nós já gastamos 1 ano e 3 meses do nosso mandato. O presidente Lula também falou sobre a tentativa de golpe do governo anterior, afirmando que a democracia é fundamental na vida dos brasileiros. Nós estamos aqui com uma incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a da gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país. E muito comentado nas edições do Jornalismo Nacional, o presidente não deixou de comentar sobre as investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na última sexta-feira, o ministro Moraes retirou o sigilo de depoimento que colocava Bolsonaro como peça central na articulação do esquema. Não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país. Vamos falar agora um pouco de eleições de 2024. O número de legendas nas eleições brasileiras vem diminuindo significativamente nos últimos anos. Essa queda se deve principalmente às mudanças na legislação eleitoral, o que vocês acompanham a seguir no noticiário. Nas redes sociais, o PSP, Partido da Segurança Privada, diz que a luta da sigla é para que os agentes da segurança patrimonial e privada tenham a própria voz na política. Já a Afro-Brasilidade tem como objetivo ser o maior partido com representatividade e diversidade étnica do Brasil. As duas legendas estão entre os 21 partidos que atualmente buscam registro no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2020, eram 79 siglas em formação. A explicação para essa queda tão grande é a reforma eleitoral, que a partir de 2015 dificultou a criação de novos partidos. Desde 2020, nenhuma nova sigla conseguiu registro no TSE. Hoje, existem 29 legendas aptas a disputar as eleições.
A nossa sociedade considerou, de uns anos para cá, que a gente tinha excedido o número de partidos com capacidade de fato, representar. Isso já tinha ultrapassado a demanda da representatividade e estava prejudicando a governabilidade. A dificuldade já começa na hora de obter o apoio necessário para o registro. Pela lei eleitoral, um partido em formação precisa hoje de quase 550 mil assinaturas distribuídas por 9 estados. O número representa 0,5% dos votos de eleitores da última eleição para a Câmara dos Deputados. Para concorrer às eleições deste ano, o prazo final para o registro de novos partidos é o dia 6 de abril. Mas, até agora, das 21 legendas em formação, 13 não apresentaram nenhuma assinatura. De lá para cá, direto para a Câmara dos Deputados. A semana na Câmara dos Deputados promete ser quente. Uma agenda cheia de polêmicas está à vista. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, do PL, classificou a saidinha como bizarrice e disse que a votação para o fim do benefício pode acontecer ainda esta semana, o que vai agitar o Congresso Nacional. São 4 os projetos de lei que trancam a pauta na Câmara dos Deputados. Entre eles, o que altera o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros e o que aprimora a lei de falências. Os textos são de autoria do Executivo e foram entregues ao Congresso em regime de urgência constitucional. A prioridade na votação dos projetos de interesse do Executivo também é uma forma do governo ganhar tempo e retardar a votação de propostas polêmicas defendidas pela oposição. Entre as propostas da oposição está a que trata da reforma do ensino médio, que prevê fixar a carga horária mínima para os estudantes em 2.100 horas. O governo defende um número maior, de 2.400 horas. A PEC das igrejas é uma proposta de emenda à Constituição que propõe a ampliação da imunidade tributária de igrejas e templos religiosos. E tem ainda o projeto de lei que restringe o benefício da saída temporária para presos condenados, a famosa saidinha. O texto já foi aprovado na Câmara em agosto no ano passado, mas sofreu mudanças no Senado e precisa ser apreciado mais uma vez pelos deputados. A oposição tem pressa. Em postagem no X, antigo Twitter, o líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, chamou a saidinha de bizarrice e disse que provavelmente os deputados votarão essa semana o fim do benefício. Mesmo que seja aprovado, o projeto pode ainda ser vetado por Lula, assim como a própria Câmara tem o poder de derrubar o veto do presidente, o que seria uma derrota para o governo. A disputa promete e a semana está só começando. E agora uma nota importante. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo apresentou um embargo de declaração ao Supremo Tribunal Federal, o STF, solicitando mudanças na tese que determinou que jornais poderão ser responsabilizados por declarações, abre aspas, comprovadamente injuriosas, fecha aspas, de entrevistados contra terceiros. A decisão foi aprovada por unanimidade em novembro do ano passado. Caso a tese não seja ajustada, a Abrage ainda alertou, abre aspas, ajuizamento de ações judiciais com o intuito de inibir a liberdade de imprensa que resultará automaticamente na autocensura de veículos de comunicação, alertou a Abrage. E em meio à onda de calor sufocante, a população lota praias do Rio de Janeiro e o calor foi responsável pelo recorde de sensação térmica no Rio de Janeiro. A estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade, registrou 62,3 graus centígrados no último domingo. Acompanhe.
A onda de calor foi responsável pelo novo recorde de sensação térmica no Rio de Janeiro. A estação Guaratiba, na zona oeste da cidade, registrou 62,3 graus antes das 10 horas da manhã de domingo. No mesmo dia, o estado do Rio marcou 3 das 5 maiores temperaturas do país. Silva Jardim, Niterói e Duque de Caxias foram as cidades fluminenses que atingiram o top 5, junto com Coronel Pacheco, em Minas Gerais, e a campeã, Boa Vista, em Roraima, com 40,6 graus. Já a cidade de São Paulo teve 4 dias consecutivos com 34 graus. Na sexta-feira, a capital paulista já tinha registrado o dia mais quente do mês de março desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia iniciou as medições. Para combater o calor, a Prefeitura de São Paulo instalou tendas de distribuição de água em pontos estratégicos da cidade. Também na sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico marcou um novo recorde de demanda de energia devido ao calor intenso. Uma frente fria com origem no Rio Grande do Sul avança para o restante do Brasil ao longo da semana, marcando o fim do verão e o começo do outono na quarta-feira. As temperaturas devem cair até 10 graus Celsius a partir de sexta-feira, com alerta de temporais para as regiões sul e sudeste. E nós vamos agora de notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Antes, porém, vamos conferir as manchetes. Rio das Ostras monta polo de emergência para dengue. Magé tem inscrições para novos cursos gratuitos e Teresópolis tem 3 pacientes em estado grave por dengue. Em Cachoeiros de Macacu, câmeras monitoram felinos do Parque Estadual dos Três Picos. Maurício, a continuidade é contigo. Diante do avanço dos casos de dengue, Rio das Ostras instalou um polo de referência para atendimento a pacientes de dengue com sintomas leves. O polo está em funcionamento na unidade Nilson Marins, na Alameda Campomar, na cidade de Beira-Mar, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. As pessoas com quadros graves da doença devem continuar se dirigindo às unidades de emergência. O polo foi preparado para diagnósticos e tratamentos das pessoas com dengue, inclui pontos de hidratação venosa ou oral, conforme necessidade de cada caso. O local também está equipado com cadeiras de hidratação para atender os pacientes sintomáticos, com dor de cabeça, febre, manchas vermelhas no corpo, dores no corpo e atrás dos olhos. Por falar em dengue, em Teresópolis foi divulgado nesta segunda-feira boletim informativo apontando 572 casos positivos, sendo que desse total 45 pacientes passando por internação. E desses internados, 3 estão em estado grave. Também vale lembrar que não houve óbito até o momento, felizmente, em Teresópolis. As pessoas com sintomas mais graves devem procurar os serviços de emergência, a UPA no Bom Retiro, Dr. Eitel Abdala no bairro de São Pedro e o SPA de Bom Sucesso no 3º Distrito. Bom, a gente traz agora 2 informações de cursos gratuitos em Magé. A gente começa com o curso de transista, que vai abrir ainda as inscrições nesse mês de março. Você confere no card que aparece na sua tela todos os detalhes necessários. Mais informações nas redes sociais da Prefeitura de Magé. Já o curso de informática, também com inscrições abertas pela Prefeitura de Magé, você confere aí as informações e lembrando que as inscrições vão só até esta quinta-feira, dia 21, então final de prazo para quem deseja aí uma vaga nesses cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal ou através de parcerias. Confira mais detalhes nas redes sociais ou no site oficial da Prefeitura de Magé. Ganhou registro na mídia nacional o projeto Guapiaçu, que vem contribuindo para, através do uso de câmeras, monitorar felinos, alguns deles em ameaça de extinção na área do Parque Estadual dos Três Picos. A onça parda, um animal cada vez mais raro
e que autoridades ambientais têm procurado fazer iniciativas para garantir a sobrevivência dessa espécie, foi um dos tipos registrados pelas câmeras do projeto Guapiaçu. Já falamos em tempo e vamos voltar a ele. Na região sudeste, Rio de Janeiro tem alerta para temporais. Confira as condições climáticas com Climatempo. No sudeste, só não chove na região do Espírito Santo e áreas do extremo nordeste de Minas. E a região dos lagos também no Rio de Janeiro. Todas as demais áreas têm previsão de chuva e com mais intensidade sobre BH e a cidade do Rio, onde o alerta é de temporais. A chuva acontece principalmente à tarde nessas regiões, com volume acumulado mais expressivo no litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. E uma notícia chega aqui à nossa redação do Plantão de Notícias e você confere agora um acidente acontecido na manhã desta terça-feira na entrada do município de Guapimirim. Acompanhe. Olá, amigo telespectador da rede de TV Mais TV Arte HD. Nós estamos aqui no município de Guapimirim, na entrada a 400, 500 metros do pórtico da cidade. E aqui um acidente acontecido agora há pouco, uma carreta contendo container, acabou virando aqui na cabeceira da cachoeira. Aqui do nosso lado, o motorista da carreta, o senhor Darcy, que graças a Deus está aqui, ó, inteiraço, né, seu Darcy? E acidentes que são pontuais, acontecem. A gente vai dar uma palavrinha aqui com ele para saber o que aconteceu. Seu Darcy, bom dia. O que o senhor pode dizer para a gente aqui na curva? A carreta parece que desequilibrou e acabou caindo na cabeceira da ponte. Fala com o nosso espectador. Pois é, foi o container, né? O container, ele tem uma trava e essa trava abriu, levantando e levou o caminhão junto. Não deu para fazer aí uma administração na hora? Não, que ela levantou e levou o caminhão junto. E justamente na curva, né? Fica muito difícil num peso desse. Ela levantou o container, ele virou e levou, tombou o caminhão junto. Bom, por felicidade, senhor Darcy, o senhor está inteiro. Me parece que os demais companheiros que estão trabalhando com o senhor também estão inteiros. Não houve nada demais. O que está tendo aqui é um prejuízo material. Pequeno transtorno, hein? Isso. Que é administrado pela empresa. A gente agradece aqui essa entrevista, o senhor Darcy, que o senhor continue aí inteiraço, passando bem e tenha um bom dia de trabalho, apesar dessa infelicidade que acontece aqui. A pista de saída da cidade já está sendo interditada, o trânsito está sendo desviado por outra via e a gente continua aqui mostrando para vocês detalhes desse tombamento aqui no município de Guapimirim. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica e todos os nossos colaboradores, inclusive aquele que nos acompanha através das redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição do Plantão de Notícias. Subsídio agora é Giga+. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. Subsídio agora é Giga+. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.